Sejam bem-vindos ao Boletim Coppola. Hoje nós vamos falar sobre uma figura pública que já teve status de herói nacional e que agora culpa as fake news pelo derretimento da sua popularidade. Nós também vamos falar sobre um candidato que, quando foi hostilizado em um aeroporto, presumiu que os passageiros estavam sendo pagos para insultá-lo. E, finalmente, nós vamos falar sobre um político que prega o diálogo, mas que nas redes sociais se refere de forma muito pejorativa a milhões de apoiadores de seus adversários. Infelizmente, essa figura pública, esse candidato e esse político são todos a mesma pessoa. Ao longo desse mês de janeiro, eu tenho acompanhado algumas declarações pontuais do principal nome da terceira via na corrida presidencial, o Dr. Sérgio Moro. Com todo respeito, as falas do ex-juiz costumam ser muito monótonas. Entre platitudes sobre a democracia e a defesa do legado da Lava Jato, o Moro insiste em tentar estabelecer aquela falsa equivalência entre Bolsonaro e Lula, como se um espirro fosse igual a uma pneumonia ou uma maçã pudesse ser comparada a uma laranja podre. Mas o que realmente chamou a minha atenção foi a súbita mudança na linguagem e no tom do ex-juiz. Essa estratégia de comunicação também não passou desapercebida à revista Veja, que o entrevistou na semana passada. Aspas. Desde que anunciou sua pré-candidatura, o comportamento de Sérgio Moro mudou substancialmente. Na linha do eu prefiro não falar sobre pessoas, Moro se recusava a criticar de maneira veemente quem quer que fosse e não se sentia à vontade em caracterizar adversários com adjetivos mais contundentes. Se a disputa fosse por uma vaga no Itamaraty, a diplomacia brasileira, Moro estaria habilitado naquele tempo. Bom, esse era o Sérgio Moro de antes da influência dos marqueteiros, dos aliados oportunistas, dos youtubers de estimação, enfim, todos esses parasitas políticos desidratados que tentam sugar de alguma forma o que ainda resta da popularidade do ex-juiz da Lava Jato. E assim, agora nós vemos um Sérgio Moro repaginado, mas muito desconfortável, desempenhando um papel para o qual não tem o menor talento. E sendo visivelmente manipulado, a ponto de utilizar expressões, utilizar generalizações que não são suas e que são tão vulgares, que ficam incompatíveis com aquele estilo próprio e judicioso do ex-juiz, antes muito comedido nas suas palavras. Para ilustrar esse ponto, deem uma olhada nesse tweet de 5 de janeiro, publicado na conta oficial do Sérgio Moro. Aspas, começa a rodar o Brasil. Temos um país para salvar de uma triste polarização entre pelegos e milicianos. Vamos construir a nação moderna e inclusiva que queremos. Quer dizer, então, que os apoiadores do lulopetismo são pelegos e os apoiadores do Bolsonaro são milicianos? É uma generalização bem rasteira, numa linguagem muito infantil, mas, acima de tudo, é uma lacração burra demais. Ou alguém acha que insultar eleitores traz voto? Essa frase sobre pelegos e milicianos é o exato oposto de uma comunicação política persuasiva e inteligente. Não é possível que isso tenha saído da cabeça de um juiz de direito experiente e educado. Sem falar na contradição que salta aos olhos na frase seguinte. Como que é possível propor uma construção de uma nação inclusiva depois de ofender gratuitamente milhões de pessoas pelas suas preferências políticas? Mas sabem o que é mais insano nessa publicação infeliz? Ela é essencialmente mentirosa. Porque o Moro não acredita nas suas próprias ofensas ao bolsonarismo. E para comprovar isso, basta resgatar as palavras do próprio, quando era ministro da Justiça. Olha essa manchete do Globo, de março de 2020, então um mês antes da sua saída do governo. Aspas, para Moro, Bolsonaro não tem ligação com milícias. À época, o Sérgio Moro afirmou o seguinte em entrevista à Globo News. Na minha avaliação, o presidente Bolsonaro não tem nenhuma ligação com qualquer milícia ou qualquer grupo. Mas agora, na sua nova versão, Sérgio Moro parece ter abandonado o seu compromisso com a verdade e está agindo como político típico, um escravo do seu próprio projeto de poder, manipulado pelos seus marqueteiros e puxa-sacos de ocasião. Mas eu confesso que fiquei um pouquinho curioso desde que eu li essa postagem ridícula sobre pelegos e milicianos. Quem são, afinal, os moleques que andam escrevendo os tweets e os discursos do Sérgio Moro? Quem são esses moleques sem noção que estão conseguindo a proeza de derreter a reputação de um homem que 20 meses atrás era a figura política mais popular do Brasil? Se você tiver alguma ideia ou palpite de quem são essas crianças de barba, visite o canal Caio Coppola no YouTube e escreva sua opinião nos comentários desse vídeo aqui. E na volta do intervalo, a gente deixa um pouco de lado a linguagem e passa a analisar a postura, ou a falta de postura, de Sérgio Moro em relação às adversidades da campanha eleitoral.
Boletim Coppola. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Coppola. Hoje a pauta são os erros grosseiros de comunicação política cometidos por Sérgio Moro ou pelos moleques que comandam seu Twitter e participam da sua pré-candidatura. Eu separei 2 exemplos do tom presunçoso adotado por Moro quando ele precisa justificar alguma coisa negativa relacionada à sua campanha estacionária. Vamos começar por essa fala na entrevista exclusiva que o ex-juiz concedeu ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan. Vejam a resposta de Moro quando ele foi confrontado com seus elevados índices de rejeição. A que o senhor atribui essa rejeição tão alta? Mentiras e fake news sobre o trabalho que foi feito na Operação Lava Jato e também no Ministério da Justiça. E aí, nesse mundo de hoje, infelizmente, né, foram propagadas muitas mentiras, muitas fake news, e agora que a gente está tendo a oportunidade de esclarecer, de rebater isso. E pelo menos vou te dizer assim, Joe, quando eu saio na rua, eu não tenho visto essa rejeição que as pesquisas estão apontando, pelo contrário. Peraí, doutor Moro, ausência de evidência não significa evidência de ausência. Em outras palavras, não é porque você ainda não percebeu a sua rejeição que ela não existe. E que eu saiba, a sua rejeição em ambientes públicos não é alheia ao seu conhecimento coisa nenhuma. Porque é fato gravado, é noticiado que o senhor foi insultado de forma grosseira por alguns passageiros no aeroporto da Paraíba no começo do mês. Eu imagino que seja um caso bem isolado, mas o que vale a pena ser comentado aqui é a sua reação a esse episódio, quando você sugeriu de forma bem leviana que os seus críticos provavelmente foram pagos para fazer aquela gritaria. O senhor não percebe a arrogância desse tipo de comentário? Em última análise, doutor Moro, você está atribuindo a pecha de vendido a quem não concorda com as suas ideias. Exatamente como fazem os seus youtubers de estimação e o seu exército infantil online, que tratam gente trabalhadora, gente honesta, como se fossem animais ou como se fossem bandidos, gado, milicianos. O que fica cada vez mais claro para nós eleitores, é que no seu caso, Moro, o exemplo vem de baixo. Porque você está imitando o mau comportamento dos seus piores aliados, a ponto de deixar moleques sem biografia decidirem o que você vai falar. Aliás, o fiasco do Sérgio Moro nas pesquisas eleitorais é um sinal evidente de que o ex-juiz está trilhando o caminho errado e em má companhia, em péssima companhia. Mas ao invés de reconhecer os próprios erros, o Moro joga a culpa nos outros. A que o senhor atribui essa rejeição tão alta? Mentiras e fake news sobre o trabalho que foi feito na Operação Lava Jato e também no Ministério da Justiça. Até parece. Dizer que Sérgio Moro perdeu popularidade por causa de fake news sobre a Lava Jato é tão estúpido quanto afirmar que o Jair Bolsonaro foi eleito por causa de fake news em WhatsApp. E é feio testemunhar um candidato à presidência da República que se recusa a assumir responsabilidade pelas suas próprias escolhas políticas. Escolheu apoiar o autoritarismo durante a pandemia, escolheu sair atirando do governo em plena crise sanitária e econômica, escolheu insinuar que o presidente da República havia cometido crime para depois negar isso em depoimento oficial, escolheu se omitir em relação a todos os excessos do STF e escolheu traçar uma falsa equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Parafraseando o psicanalista Jorge Forbes, Moro é cúmplice da rejeição que sofre e deveria ter maturidade democrática para se responsabilizar pelas suas escolhas. Se bem que é difícil exigir maturidade de quem se aconselha com moleques. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.